Abre sua Bíblia em Romanos 11, verso 36. Nós estivemos falando sobre família. Alguém perguntou assim: pastor, você não vai falar mais sobre família? Olha, irmãos, outra ocasião a gente volta a retomar esse assunto. É que nós estamos fazendo um ciclo, né? As crianças, a Iraci está aqui desesperada, dizendo: as crianças, vamos lá, crianças, por favor, subam com a bênção de Deus. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Reforçou grandemente o louvor. Pessoal que trabalha com as crianças, Deus abençoe vocês. Sejam muito felizes. Deu uma esvaziada, mas louvado seja Deus por isso, né? Bastante crianças. Irmãos, obrigado por trazerem seus filhos à casa do Senhor. Vocês estão fazendo um investimento maravilhoso na vida de seus filhos. Romanos capítulo 11, verso 36. Nós começaremos neste mês de setembro. É um mês abençoado, tem 5 domingos, né? Já repararam? E em 4 deles nós vamos nos debruçar neste versículo. Olha que oportunidade você tem para memorizar um versículo bíblico. Então você tem esse mês de setembro para memorizar Romanos 11, 36, que é bem simplesinho, é bem facilzinho, você pode guardar na sua mente. Nós vamos falar sobre procedência, mediação e convergência. 3 palavras que não são muito comuns do nosso vocabulário. Mas na medida em que nós formos avançando, vocês vão entender o que nós queremos falar com isso. Procedência dele, mediação por meio dele, convergência para ele, são todas as coisas. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre ou eternamente. Amém. Amém? Como eu disse na abertura deste culto, Paulo não é o autor desta frase. Este é um cântico. Os cristãos primitivos tinham os seus cânticos. E a começar no verso 33, estendendo-se até o 36, este é um cântico que eles cantavam. E o cântico diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Paulo tinha uma preocupação ao escrever esta carta aos romanos. Ele queria que a fé daqueles irmãos fosse fortalecida no Senhor. E alguns comentaristas dizem que se Mateus, Marcos, Lucas e João falam do Evangelho de uma maneira objetiva, ou seja, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou. A carta aos Romanos é o Evangelho subjetivo. Em outras palavras, é o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que ele falou em nome de Deus, a sua morte e sua ressurreição, como isso tem a ver com a minha vida. Como isso me faz ser nova criação. O que isso muda em mim e o que muda no meu relacionamento com Deus. É o Evangelho aplicado às circunstâncias humanas. E no capítulo 1, versos 16 e 17, são ali a síntese, a ideia central que Paulo quer transmitir aos romanos. E ele fala que a intenção dele é falar da justiça de Deus. Mas não uma justiça qualquer, mas a justiça que se manifesta no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E Paulo, ele escreve particularmente falando da realidade da igreja. E os capítulos 1 até o capítulo 8, ele fala a igreja toda. Mas quando chega no capítulo 9, 10 e 11,
Paulo dá atenção especialmente àquela parcela da igreja romana composta exclusivamente de judeus. Porque eles começavam a se perguntar, mas e a realidade dos judeus? E Paulo responde. E a resposta de Paulo é a eleição de Deus por meio de sua graça. E quando ele está falando sobre isso, ele chega um momento em que as palavras já não são suficientes. Ele diz, quer saber, vocês cantam isso. Quando vocês se reúnem, vocês começam a dizer, ó, profundidade da riqueza, conhecimento de Deus, da sua sabedoria, quem deu a ele para que seja retribuído, quem foi seu conselheiro. O cântico tem 3 exclamações. E depois de fazer 3 exclamações, ele faz 3 perguntas. Desculpa, 2 exclamações, depois ele faz 3 perguntas. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele para que seja recompensado? E ao final, ele faz uma afirmação magistral dizendo, porque dele, porque por meio dele, e que para ele são todas as coisas. Então, a ele a glória eternamente. Amém. Quando nós vamos falar de procedência, nós vamos nos ater a essa primeira parte do versículo 36 que diz, porque dele, consequentemente, são todas as coisas. O apóstolo Paulo usa neste começo, uma preposição, que é a preposição ek, que quer dizer, implica em procedência e também em posse. O que Paulo quer dizer é que de Deus, como procedente de Deus e pertencente a Deus, são todas as coisas. Tudo procede de Deus. E Deus, como aquele de quem tudo procede, é também o dono, o legítimo proprietário de todas as coisas. Isso é evidente. O que não fica muito evidente, nós precisamos a partir daí pensar e refletir é o que são todas as coisas. E tenho para mim que nós podemos pegar essa expressão todas as coisas e dividi-la em 3 categorias. Primeiramente, as coisas criadas. Como coisas criadas foram criadas por Deus, consequentemente procedem de Deus. E como coisas criadas que pertencem ao Criador, são propriedade de Deus. As coisas criadas. Uma segunda categoria são as coisas redimidas. E também é distinto das coisas criadas, pois são uma parcela dela com um propósito diferenciado. E em terceiro lugar, a terceira categoria são as coisas que ainda não são, mas que em breve hão de ser. As coisas criadas, as coisas redimidas e aquelas que ainda não são, mas que hão de ser. Vamos falar sobre as coisas criadas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia é muito enfática. Alguém falou assim, a Bíblia não prova a existência de Deus. De verdade. Porque primeiramente a Bíblia não atribui existência a Deus. Pode ficar assustado. Porque aquilo que existe procede. Deus é. Tudo mais existe em função dele que é. Deus que é, dá existência a todas as coisas.
Por isso não se pode dizer que Deus existe, e sim, que Ele é base, fundamento de toda existência. E a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. Imagina você, então, que Dostoiévski, Camões ou Paulo Coelho escrevam um livro para provar que ele existe. Não tem sentido nisso, irmãos. Não faz o mínimo sentido. Eu vou escrever um livro para provar que eu existo. Este livro tão somente vai ser um testemunho de que alguém o escreveu. Então a Bíblia não está preocupada com a questão da existência de Deus, não está necessariamente com a missão de provar a existência de Deus. Pelo contrário, ela tão somente já chega de primeiro versículo diz: no princípio Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. Pudéssemos dizer, a Bíblia já parte rasgando todo e qualquer pensamento ateu, agnóstico, todo o pensamento cético, e já vai dizendo assim: quando houve um princípio, Deus que já estava antes dele, deu no princípio origem a todas as coisas, os céus e a terra. Há duas maneiras de encarar essa expressão céus e terra. A primeira maneira é entender que céus é tudo que está acima da terra, e terra, evidentemente, a terra. Aí quando você pega isso, você descobre que a primeira figura de linguagem que aparece na Bíblia chama-se merisma. Merisma significa aquela expressão onde partes são aludidas como referindo-se ao todo. Vou explicar. É como se você falasse assim: meu filho chegou em casa sujo do alto da cabeça à planta do pé. Então a cabeça e o pé como partes do todo, referindo-se ao seu filho como se ele estivesse sujo e totalmente. Então os céus e a terra. Tudo. No princípio Deus criou todas as coisas. A outra maneira de encarar e de entender céus e terra é pensar que céus referem-se às coisas invisíveis, às coisas imutáveis, e terra às coisas visíveis, aquelas percebidas pelos nossos sentidos. Paulo reforça isso. Olha comigo em Colossenses capítulo 1. A partir do verso 15, o apóstolo Paulo está falando de Jesus, que nos resgatou por seu sangue. E no verso 15 ele fala a respeito de Jesus, dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito quer dizer o herdeiro, aquele que herda. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. No grego a ideia é: e nele todas as coisas se encontram coesas. Olha que coisa tremenda, né? Muito antes que os cientistas descobrissem que há uma coesão no universo, o apóstolo Paulo disse: Jesus é aquele que dá ao universo sua própria coesão. Então, todas as coisas referem-se àquelas que podem ser vistas e àquelas que não podem ser vistas. Aquelas que podem ser percebidas por nós, pelos nossos sentidos, e aquelas que extrapolam os nossos sentidos. Todas elas foram criadas por Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 2, diz: pela fé entendemos que o universo
foi criado não daquelas coisas que vemos. Não procede daquilo que vemos. A matéria não gera a matéria. A matéria foi gerada pela não matéria, pela metafísica, pelo poder de um Deus que está além de todas essas coisas. Deus é o autor, Deus é o criador e dele tudo procede. Por que Paulo está falando isto? Em seus dias, havia uma crença que estava sendo difundida e Roma era um dos seus berços. Chamava-se maniqueísmo. O maniqueísmo dividia a realidade em duas partes. A parte espiritual, que segundo eles procedia do uno. E a parte material, que segundo eles procedia de um Deus inferior, um Deus chamado Demiurgo. E consequentemente o espírito era bom porque procede da fonte original, enquanto a matéria é má porque ela procede de fontes inferiores. E aí então surge todo o raciocínio de que o espírito precisa ser aperfeiçoado. E na medida em que nós subjugamos o nosso corpo, na medida em que nós aplicamos ao nosso corpo disciplinas pesadas como jejum, penitências, autoflagelamento, eles acreditavam que assim o espírito evoluiria. E como eles criam assim, eles não eram capazes de crer que Deus se fez gente. Porque a matéria é má. Mas o Evangelho vem dizendo que o Logos, aquele que é fonte de todas as coisas, que criou os céus e a terra, João capítulo 1. Este mesmo Logos que estava com o Pai e que fez todas as coisas e que nada existe senão por meio dele, se fez carne e habitou entre nós. Assumiu esta forma mortal para morrer pelos nossos pecados. Ele é o Criador, Ele é a fonte de onde todas as coisas procedem. E como tal, Ele é o dono. Ele tem absoluto direito sobre todas as coisas, por ser aquele de quem todas as coisas procedem. O salmista no Salmo 24, versículo 1, ele diz assim: do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos os que nele habitam. Pega esse Salmo 24, versículo 1 e tenta fazer uma leitura dos reinos. O reino espiritual, o reino animal, aí você coloca o homem como um animal racional, o reino vegetal, o reino mineral. Tudo é de Deus. Os homens dividem os países, né? Está uma briga aí, saber de quem é Amazonas. A Bíblia está dizendo a Amazônia é de Deus. Por enquanto, os brasileiros podem administrar. Tudo é de Deus. E ao final ele diz: e todos os que nele habitam. Isso inclui você. E se você for para Marte, você habitava aqui, então você também. Não vai mudar nada. Vamos ler o texto de 1 Crônicas 29. Esta oração de Davi é uma oração magistral. Não poderia deixar de lê-la com vocês. 1 Crônicas 29, a partir do verso 10. Davi faz uma oração, ele está consagrando a Deus aquilo que ele reservou para a construção do templo. Pensem, um rei
juntando todas as suas posses, vai apresentar diante de Deus. E o que ele faz? Ele faz uma oração de consagração. Mas olha o que ele diz nesta oração. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão força e poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. O verso 16 ele diz: ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Coisa engraçada isso, né? Você vem aqui e fala: Senhor, eu vim te oferecer uma coisa que eu recebi do Senhor, e Deus ainda fala: tudo bem, está valendo. Irmãos, nada é nosso. Nós precisamos ter esta conversa a partir daqui e entender o fato de que se há algo a que chamo meu, eu faço isso concessivamente. Porque é meu como que emprestado. É meu como que colocado à disposição, a usufruto por algum tempo, porque quando eu morrer, até a roupa que vão colocar em mim não serei eu quem vou escolher, né? Dizem que quando o poderoso magnata americano Rockefeller morreu, estava ali seu corpo. Alguém se aproximou do tesoureiro da família e disse: quanto ele deixou? Aí o tesoureiro nem pegou a maquininha para fazer conta e falou: tudo. Deixou tudo porque nada era dele. Ele usou enquanto pôde, mas voltou ao dono original, porque todas as coisas pertencem a Deus. Por direito de criação. Porque Ele criou todas as coisas. Dele é tudo o que Ele fez. O credo apostólico diz: creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. As coisas redimidas também pertencem a Deus. Deus criou todas as coisas. Mas por causa do pecado, boa parte daquilo que foi criado se perdeu. Ou está se perdendo. No entanto, Deus, que é extremamente sábio, Ele se antecipou. O pecado colocou a criação debaixo de escravidão. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, Paulo diz que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus. Somos nova criação. Enquanto a velha criação está se degenerando, Deus enviou o seu Filho Jesus
para que através dele ele começasse um processo de regeneração. E assim como o processo de degeneração começou no primeiro Adão, o processo de regeneração começa em Cristo. E por meio de Cristo nós somos tornados nova criatura. Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz: se você está em Cristo, você já é nova criação. As coisas velhas, a velha criação, ficaram para trás, tudo se fez novo. O termo usado por Paulo indica uma criação renovada a partir da velha, decaída e degenerada. Quando nascemos neste mundo, nascemos herdeiros dessa degeneração. Os cientistas chamam isso de entropia. É um processo de degeneração das forças. A segunda lei da termodinâmica, indicando que tudo caminha da ordem para a desordem. Quando você lê Gênesis 1, você vê ordem. Quando chega em Gênesis 3, o caos se instala. Mas quando você vai para Ezequiel 37, você descobre uma coisa interessante. Naquela figura do vale de ossos secos, Deus prenuncia o que Ele vai fazer. Ele pega algo caótico e por meio da sua palavra e do seu espírito, Ele põe ordem no caos. E aquilo que era um amontoado de ossos secos separados se torna um exército poderoso. É nova criação a partir da antiga criação. Em Cristo, nós somos regenerados. No mesmo capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo diz: Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Quando nós estávamos mortos em nossa degeneração e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ressuscitando-nos dentre os mortos. De maneira que agora, em nós, o princípio da vida está lutando contra a morte. E quando o Senhor Jesus voltar, a vitória será completa. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz assim: irmãos, toda a criação geme. Ela sente aquilo que o salmista já havia dito: os céus se envelhecerão, como um trapo, como uma veste velha, será enrolada, mas Deus permanece o mesmo. Todavia nós estamos sendo renovados dia após dia. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, Paulo diz: nós não estamos desanimados, irmãos. Sabe por que não estamos desanimados? Porque ainda que o nosso corpo mortal, ele se canse, se degenere, nosso espírito se renova a cada manhã. Porque nós não estamos olhando para as coisas que passam. Nós olhamos para as coisas eternas. Dentro de você, irmão, há um germe da eternidade. É a semente divina que o Espírito Santo implanta no coração daquele que nasceu de novo. E essa semente está ali. E o carvalho de justiça está crescendo. Você não está percebendo. Mas o Espírito Santo está formando em você um carvalho de justiça. E quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai explodir. Ele vai crescer, Ele vai florescer. Porque esta é a obra do Espírito Santo em nós. Sutil, porém tremendamente poderosa e profunda.
Mas por que Deus está fazendo isso em nós? É porque o projeto dele é fazer primeiramente filhos regenerados para um mundo renovado. Como eu disse, todas as coisas implicam as coisas criadas, as coisas redimidas e as coisas que ainda não são. Em Isaías, no capítulo 65, o verso 17, o Senhor já havia prometido em sua palavra que Ele faria surgir novo céu e nova terra. Eis que faço surgir novo céu e nova terra. É a intenção de Deus renovar a criação. E Ele já está fazendo isso conosco. E fará a partir de nós. Veja que o plano de Deus é muito maior do que a gente se reunir todo domingo de manhã para ficar cantando aqui. Se você acha que o plano de Deus é que a gente viva essa vida que a gente está vivendo, você ainda não viu nada. Paulo diz: o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isto que Deus tem planejado para aqueles que o amam. A sua ideia de paraíso não é nada. Se você conceber alguma coisa, acredite, o plano de Deus é muito maior. Deus planeja novo céu e nova terra. O apóstolo Pedro diz: porque nós sabemos que as coisas vão se desfazer. Nós sabemos que os céus que agora temos diante de nós, um dia passarão, como fogo. E a terra sobre a qual nós pisamos, também. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a nossa esperança, irmão. Isso ainda não está diante de nós. Mas tão certo como Jesus está vivo, um dia estas coisas hão de ser. E antes que elas sejam, a Bíblia já está dizendo que procede de Deus e pertence a Deus. Apocalipse capítulo 11, verso 15, 12 e 10. Os que estão diante do trono celebram dizendo: o reino agora é de Deus e de seu Cristo. Querido, nós vivemos hoje um período chamado governos humanos. E os governos humanos são esses aí. Os Putin, os Erdogans, os que se intrometem no país dos outros, lá, o tal do Macron. É a Merkel, é Bolsonaro, é Trump, é o da Argentina lá que está em maus lençóis. São governos humanos, esses governos passarão. Um dia o Senhor Jesus virá e Ele não vai dizer assim: com licença, Trump, eu posso assumir o governo dos Estados Unidos? O Trump terá diante dele duas opções: entregar o governo ou entregar o governo. Porque ele entregará de boamente ou forçosamente. Porque o Senhor Jesus é o dono do mundo. E quando Ele vier, Ele não vai pedir. A Bíblia diz: os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo. É por isso que um outro cântico da igreja primitiva é: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, ele diz assim: quando chegar o momento, o Filho
tomará o poder. E ele entregará o poder ao Pai. E ele mesmo se submeterá ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. E então todo o pecado será extirpado. E a eternidade, que pertence também ao Pai, será instaurada. É isso que está em Apocalipse capítulo 21. Leia comigo esse último texto. Quem puder chamar já as crianças, dizer que podem descer. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu vi uma voz forte que dizia, vindo do trono: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não vi nenhum glória a Deus. Aleluia! Que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade na terra como é feita nos céus. Não é isso que nós oramos? E sabe como começa o reino? Quando os súditos se curvam diante dele e diz: sim, tudo é teu, inclusive eu. Deus espera que nós tenhamos essa atitude. Pode virar com o pessoal do louvor. Porque, irmãos, a gente tem agora o privilégio de poder cantar, de poder declarar com nossos lábios e vida que todas as coisas procedem dele e todas as coisas são dele. Um dia os rebeldes da terra terão que dizer isso, mas não dirão com alegria. Dirão com profundo remorso, dirão rangendo seus dentes, dirão gritando em dores, e será tarde demais. Mas a nós, a palavra do Evangelho foi trazida e nós podemos reconhecer Jesus Cristo como Senhor absoluto da nossa vida. Ele é o Senhor absoluto da sua vida? Feche seus olhos agora, fale com Ele. Você é dele. Tudo que você diz que é seu, não é seu. É dele. Entregue a Ele o que pertence a Ele. Tudo. Absolutamente tudo. Renda-se. Entregue a Ele sua vida, sua família, seus bens. Entregue a Ele tudo que você pode chamar de seu, pois não é seu. Você descobrirá que Ele te abençoará abundantemente e ainda te dará a vida eterna. Ó Deus, reconhecemos que Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. E nós somos Teus, Tua igreja, Teu povo, propriedade exclusiva do Senhor, para louvor da Tua glória. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração nesta manhã. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.